Em determinados períodos do ano, algo curioso acontece no comportamento humano. As ruas ficam mais iluminadas, os convites aumentam, as mesas se enchem. E ainda assim, muitas pessoas se sentem mais vazias do que nunca. As festas de fim de ano, que socialmente representam união, celebração e afeto, paradoxalmente despertam solidão, desconforto interno, comparações silenciosas e uma sensação difusa de não pertencimento. Neste vídeo, vamos analisar o que está por trás desse fenômeno, não de forma emocional ou superficial, mas sob uma ótica psicológica profunda e racional, inspirada nas observações de Carl Jung sobre a psique humana, a persona social e os conflitos internos que se intensificam nesses momentos. Aqui, você vai entender por que tantas pessoas sorriem em público enquanto travam batalhas internas em silêncio, como certos traços de personalidade reagem de forma específica às festas, e principalmente, como reconhecer esses padrões pode evitar sofrimento desnecessário e trazer clareza emocional. Se você já sentiu que algo não encaixava nessas datas, mesmo quando tudo parecia normal, este conteúdo foi feito para você. E o que será revelado nos próximos minutos explica muito mais do que você imagina. A máscara que todo mundo reforça no fim do ano. Existe um detalhe quase invisível nas festas de fim de ano. Ninguém chega como realmente é. Todo mundo chega como esperam que ele seja. A conversa fica mais animada, o sorriso mais treinado, a postura mais confiante. Carl Jung observava que, em ambientes sociais intensos, a persona, essa versão socialmente aceita de nós, fica mais rígida. Não é coincidência que tanta gente volte para casa exausta, mesmo sem ter feito esforço físico algum. Manter uma imagem cansa, e quanto mais pessoas ao redor, maior a pressão para não destoar. O curioso é que o desconforto não surge na festa, mas depois, no silêncio. E é exatamente nesse silêncio que algo começa a rachar por dentro. Tem algo curioso que acontece quando chegam as festas de fim de ano. Antes mesmo de alguém bater na porta, muita gente já colocou uma versão diferente de si no rosto. Não é mentira explícita, não é atuação consciente, é mais sutil. O tom de voz muda um pouco, o sorriso aparece mais rápido, a postura fica levemente mais firme. Parece automático. Como se o corpo soubesse que ali não é exatamente o lugar para ser inteiro. Carl Jung falava desse papel social que a gente veste para caber no ambiente. E nessas datas, esse papel fica mais apertado. Todo mundo quer parecer bem, resolvido, em paz com a própria vida. Ninguém chega dizendo que anda confuso, perdido ou cansado. O clima pede celebração, não verdade crua. E aí começa o desgaste invisível. O problema é que manter essa versão exige energia. Não dá para relaxar completamente. Você ri da piada que não achou graça, concorda com coisas que nem pensou direito, responde, tá tudo certo, quando no fundo nada parece tão certo assim. É como segurar uma bandeja cheia por horas, sem poder apoiar em lugar nenhum. No começo dá para disfarçar, mas o braço começa a tremer. Não é a festa que cansa, é a vigilância constante sobre quem você está sendo naquele espaço. Jung observava que quanto mais distante a persona fica da vida real da pessoa, maior o conflito interno. E esse conflito não faz barulho ali no meio da conversa. Ele espera. Talvez por isso, muita gente volte para casa em silêncio, mesmo depois de um ambiente barulhento. O carro parado no semáforo, a chave girando na porta, o quarto escuro. É nesse intervalo que algo estranho aparece. Um vazio difícil de explicar. Não porque a noite foi ruim, mas porque por algumas horas você não pôde existir do jeito que realmente é. E quando a máscara cai, o contraste dói. A pergunta não vem em palavras claras, mas pesa. Por que eu me sinto assim se estava tudo aparentemente normal? Esse incômodo não é sinal de fraqueza. Ele aponta para algo que vai muito além da festa em si.
Algo que começa a ganhar forma quando a presença dos outros aumenta, mas a sensação de conexão real diminui. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo rápido, porque isso ajuda mais do que parece. Se esse vídeo já fez você se reconhecer em alguma dessas situações, se inscreve no canal agora. Esse conteúdo chega justamente em pessoas que andam tentando entender melhor a própria mente e os próprios padrões. Deixa um like também, porque assim o vídeo alcança quem está vivendo esse mesmo tipo de conflito em silêncio. E se você conhece alguém que sempre fica diferente no fim do ano, mais fechado ou mais estranho do que o normal, compartilha esse vídeo. Às vezes a reflexão que a gente evita é exatamente a que o outro precisa ouvir. Porque a solidão aumenta justamente quando todo mundo se reúne. Pode parecer contraditório, mas quanto mais gente por perto, mais fácil se sentir sozinho. Jung já apontava que a solidão mais intensa não nasce da ausência de pessoas, mas da falta de conexão real. Nas festas, o contato é constante, mas raso. Pequenas falas, risadas rápidas, perguntas automáticas. O problema não é conversar pouco, é não poder ser verdadeiro. Algumas personalidades sentem isso de forma mais aguda e começam a se perguntar, mesmo sem perceber, se eu sumir agora, alguém notaria? Essa pergunta não aparece por acaso. Ela é alimentada por comparações silenciosas que quase ninguém admite fazer. Tem um paradoxo que quase ninguém comenta em voz alta. Quanto mais gente em volta, maior pode ser a sensação de estar sozinho. A casa cheia, a música ligada, conversas cruzando a sala, e mesmo assim alguma coisa parece não alcançar você. Não é timidez nem falta de socialização. É outro tipo de solidão, mais silenciosa. Carl Jung observava que o ser humano não sofre apenas por estar só, mas por não ser visto de verdade. E nas festas, ser visto de verdade vira artigo raro. O contato existe, mas é raso. São interações rápidas, risadas de passagem, perguntas no automático. Tudo funciona, mas nada aprofunda. É como ficar numa piscina lotada, mas sem conseguir mergulhar. Você está ali, cercado de corpos, vozes, movimento, só que preso à superfície. Algumas pessoas conseguem ficar bem nesse nível. Outras começam a sentir um desconforto difícil de explicar. O problema não é conversar pouco, é não conseguir baixar a guarda. Você percebe que não pode falar exatamente o que sente, nem mostrar suas dúvidas, nem admitir cansaço emocional. E quando a gente não pode ser inteiro diante do outro, surge essa sensação estranha de isolamento em meio à multidão. Essa solidão não grita, ela sussurra. Aparece num pensamento rápido, enquanto você observa a festa de fora, mesmo estando dentro. Surge quando todo mundo ri e você ri junto, mas não se reconhece naquele riso. Jung diria que nesses momentos, o conflito não é social, é interno. A pessoa se pergunta, mesmo sem formular, se eu saísse daqui agora, algo mudaria? Não é sobre atenção, é sobre relevância emocional. E quanto mais você percebe que sua presença não toca ninguém de forma profunda, mais essa sensação cresce. Curiosamente, muita gente só sente isso em ambientes cheios. Sozinho em casa, até encontra algum equilíbrio. Mas rodeado de pessoas, a comparação começa. A superficialidade pesa e o silêncio interior fica mais alto. Essa é a parte que quase ninguém admite. Nem toda reunião aproxima. Algumas só deixam mais claro aquilo que já estava faltando por dentro. E quando essa percepção começa a surgir, ela não some depois que a festa acaba. Ela segue acompanhando, pedindo para ser entendida. A comparação silenciosa que ninguém confessa. Enquanto a mesa está cheia, a mente começa a medir tudo. Quem está mais feliz? Quem chegou mais longe? Quem formou família? Quem parece seguro da própria vida? Segundo a psicologia analítica, esse tipo de comparação ativa conteúdos inconscientes ligados à sombra, partes nossas que escondemos, mas que exigem atenção. O fim de ano intensifica isso,
porque ele simboliza fechamento, balanço, tempo passando. Não é só sobre o outro parecer melhor, é sobre o medo de estar ficando para trás. E quando esse pensamento se instala, ele prepara o terreno para comportamentos específicos que aparecem sempre nas mesmas datas. Em toda festa existe um jogo que ninguém combina, mas quase todo mundo joga. Ele começa devagar, quase inocente. Você observa as pessoas chegando, escuta histórias soltas, vê fotos sendo tiradas. Aos poucos, sem perceber, a mente começa a medir. Quem parece mais feliz, quem avançou mais na vida, quem construiu algo que você ainda não conseguiu. Não é inveja explícita, é comparação silenciosa. Aquela que acontece por dentro, sem plateia, mas com impacto real. Carl Jung falava que o ser humano se define tanto pelo que mostra quanto pelo que esconde. E nessas datas, o que o outro exibe costuma bater exatamente nos pontos sensíveis que a gente tenta ignorar. O detalhe cruel é que você não compara realidades, compara cenas. Um comentário sobre viagens vira sinal de sucesso. Um relacionamento aparentemente estável vira prova de realização. Uma risada alta soa como felicidade absoluta. Só que ninguém mostra o cansaço, a dúvida, a insegurança que ficou em casa. A comparação acontece entre a sua vida completa e o recorte editado do outro. E mesmo sabendo disso, o efeito emocional acontece. Jung chamaria isso de confronto com a sombra. Aquela parte de nós que guarda frustrações, arrependimentos e a sensação incômoda de eu deveria estar em outro lugar da vida. Essa dinâmica fica ainda mais forte no fim do ano porque o calendário impõe balanços. Datas fecham ciclos. O simples fato de mudar o número do ano faz muita gente revisar escolhas, atrasos, decisões adiadas. A presença do outro só acelera esse processo. Você começa a lembrar do que não saiu do papel, do plano que ficou para depois, das expectativas que não se cumpriram. E a comparação deixa de ser sobre o outro. Vira sobre você mesmo, sobre o tempo, sobre o medo de estar parado enquanto o mundo anda. O mais interessante é que essa comparação raramente gera motivação imediata. Na maioria das vezes, ela gera um aperto silencioso. Um incômodo que não dá para explicar no meio da conversa, mas que pesa no corpo. Jung observava que quando esse desconforto não é reconhecido, ele busca outras formas de sair. E é aí que certos comportamentos começam a surgir quase sem aviso, como se estivessem apenas respondendo ao clima da festa, quando na verdade estão respondendo a algo muito mais profundo que acabou de ser ativado. Os hábitos emocionais que surgem nessas datas. Algumas pessoas comem mais, outras bebem mais, outras se isolam, outras falam demais. Nada disso é aleatório. São respostas automáticas da psique tentando aliviar tensão. Jung via os hábitos como sinais, não como falhas. Eles revelam onde existe conflito interno não resolvido. Nas festas, esses comportamentos ficam evidentes porque a rotina muda e os filtros caem. O interessante é perceber que muitos desses hábitos não têm a ver com o presente, mas com histórias antigas que reaparecem disfarçadas de clima de fim de ano. E isso explica por que certas reuniões despertam emoções desproporcionais. Quando a mente não dá conta de tudo o que está acontecendo por dentro, o corpo costuma responder antes. E nas festas de fim de ano, isso fica escancarado. Tem gente que começa a comer sem fome, só para ocupar o tempo entre um desconforto e outro. Outros bebem mais do que o normal, não pelo gosto, mas pelo alívio rápido que o álcool oferece. Alguns somem da roda e ficam no celular, rolando a tela como se estivessem procurando um refúgio portátil. E tem quem faça exatamente o contrário. Fala demais, ri alto, ocupa todos os espaços para não precisar escutar o próprio silêncio. Nada disso surge do nada. São hábitos emocionais ativados quando algo aperta por dentro.
Carl Jung observava que todo comportamento repetitivo carrega uma mensagem simbólica. Ele não aparece para atrapalhar, aparece para aliviar uma tensão interna que ainda não encontrou palavras. O problema é que, nessas datas, muita gente confunde esses hábitos com clima de festa. Comer demais vira tradição, beber vira descontração, se isolar vira cansaço social. Mas por trás disso, muitas vezes existe um acúmulo emocional que só encontrou essa válvula de escape. O hábito não é o problema em si, ele é o sinal de que algo está pedindo atenção. O mais curioso é que cada pessoa repete sempre o mesmo padrão. Quem desconta na comida costuma buscar conforto. Quem exagera na bebida procura desligar. Quem se afasta tenta se proteger. Quem fala sem parar quer evitar contato interno. São estratégias antigas, aprendidas lá atrás, que voltam à superfície quando o ambiente exige demais emocionalmente e o fim de ano exige. Ele força encontros, lembranças, comparações e expectativas ao mesmo tempo. Não sobra muito espaço para fingir equilíbrio sem pagar um preço. O problema surge quando, depois, vem a culpa. A pessoa acorda no dia seguinte tentando entender por que passou dos próprios limites, por que se sente pior do que antes. Jung já alertava que ignorar o significado dos hábitos só fortalece o ciclo. Quando não se entende o que está por trás deles, a tendência é repeti-los, cada vez com menos consciência. E isso ajuda a explicar por que, ano após ano, certas sensações se repetem quase como um ritual invisível, anunciando que existe algo ali, não resolvido, que insiste em reaparecer sempre no mesmo período, quando os relacionamentos ativam feridas antigas. Não são apenas as festas, são as pessoas específicas. Um comentário, um olhar, uma pergunta aparentemente inofensiva. Jung explicava que certos vínculos funcionam como gatilhos simbólicos, ativando conteúdos antigos do inconsciente. Nessas datas, reencontros familiares e sociais mexem com papéis antigos. O filho, o excluído, o bem-sucedido, o que nunca mudou. Sem perceber, muitos adultos voltam a se comportar como versões antigas de si mesmos. E isso levanta uma questão inquietante. Será que o desconforto vem do ambiente ou do que ele revela sobre quem nós ainda somos por dentro? O clima muda, dependendo de quem aparece na porta. Não é a música nem a decoração, é a pessoa. Tem gente que chega e a conversa flui. Outras bastam entrar no ambiente para algo travar por dentro. Um comentário simples, uma pergunta comum, um olhar rápido. Pronto. O corpo reage antes da mente entender. O coração acelera, o humor cai, a paciência encurta. Carl Jung explicava que alguns relacionamentos funcionam como espelhos antigos. Eles não mostram quem você é hoje, mas quem você foi quando aprendeu a se defender emocionalmente. E nas festas de fim de ano, esses espelhos aparecem sem pedir licença. Família, principalmente. Os papéis parecem nunca mudar. O responsável demais, o que nunca faz o suficiente, o que sempre decepciona, o que deu certo. Mesmo depois de adulto, algo faz você ocupar o mesmo lugar de antes, quase sem perceber. Não é falta de maturidade, é memória emocional ativada. O ambiente traz de volta versões antigas de você, junto com sentimentos que não foram resolvidos lá atrás. Jung dizia que quando essas partes ficam reprimidas, elas não desaparecem. Esperam o momento certo para reaparecer. E reuniões cheias de simbolismo emocional costumam ser esse momento. O detalhe é que raramente o incômodo está no presente. Está no que aquele vínculo representa. Uma crítica vira prova de inadequação. Uma comparação vira confirmação de fracasso. Um silêncio vira rejeição. Tudo cresce rápido demais porque não vem só daquele instante. Vem de uma história inteira acumulada. Por isso, a reação parece exagerada, mesmo quando você tenta ser racional.
Não é exagero, é profundidade emocional sendo tocada sem preparo. O ponto central não é se afastar das pessoas, nem culpar os outros. É entender que certas relações ativam partes internas que ainda pedem reconhecimento. Jung via isso como um chamado da psique. Aquilo que mais incomoda costuma indicar algo que ainda precisa ser integrado. Ignorar esse efeito faz com que, ano após ano, as mesmas emoções reapareçam nos mesmos encontros. E quando você percebe esse padrão, começa a ficar claro que o desconforto não está apenas nas festas, mas no que elas insistem em revelar sobre você mesmo. Se você juntar tudo o que foi visto até aqui, talvez perceba que o fim de ano nunca foi apenas sobre festas. Ele funciona mais como um espelho coletivo. As máscaras que se reforçam, a solidão no meio da multidão, a comparação silenciosa, os hábitos emocionais automáticos e os relacionamentos que reabrem feridas antigas não surgem por acaso. Eles aparecem juntos, porque esse período pressiona a psique de todos os lados ao mesmo tempo. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência tende a se manifestar como destino. E para muita gente, dezembro acaba virando o mês onde o destino emocional se repete. O ponto central é entender que o desconforto não significa fracasso pessoal. Ele é um sinal, um aviso de que existe uma distância entre quem você é por dentro e o papel que sente que precisa desempenhar por fora. Quanto maior essa distância, maior o cansaço, maior o vazio depois das celebrações. As festas só amplificam o que já estava lá, esperando espaço para aparecer. Por isso, algumas pessoas terminam esse período exaustas, mesmo rodeadas de gente, enquanto outras sentem um alívio estranho quando tudo acaba. A reflexão que fica é simples, mas profunda. Talvez o verdadeiro segredo por trás das festas de fim de ano não seja aprender a fingir melhor, nem evitar sentimentos difíceis. Talvez seja perceber o que essas datas revelam sobre suas necessidades emocionais reais, seus limites e sua forma de se relacionar com os outros e consigo mesmo. Quando esse entendimento começa a surgir, o ano não termina apenas no calendário, ele termina dentro. E isso muda completamente a forma como o próximo começa. Para fechar, se algo aqui tocou em você, não deixa essa reflexão parar agora. Se inscreve no canal para continuar explorando esses comportamentos que quase ninguém explica, mas todo mundo vive. Deixa um like, isso mostra que esse tipo de análise faz sentido para você. E compartilha esse vídeo com alguém que também passa por essas sensações nas festas de fim de ano, mesmo sem saber explicar por quê. Entender a própria mente é um processo contínuo, e às vezes tudo começa com um simples clique e uma reflexão no momento certo.